que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, versículo 15. Hoje é o primeiro domingo do mês, e hoje se trata do culto com participação ativa do Departamento de Família. Marcos capítulo 5, versículo 15. Glória a Deus. Os irmãos achou? Que diz assim a palavra do Senhor: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tinha a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos. 17. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. 18. E entrando ele num barco, rogava-lhe que fora endemoniado, o que deixasse estar com ele. O 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse a ele: vai para a tua casa, para os teus, e anunciastes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Pai, oramos nesta noite, Senhor, em agradecimento da tua palavra que foi lida nesta noite. Pai, que a mesma venha arder em nossos corações. Fica conosco, queremos sair daqui impactados com a tua glória, com o teu poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero estar aqui chamando nossa irmã Priscila, que vai estar dando sequência aos trabalhos em nome de Jesus. Me leva-me ao lugar onde só o Senhor e eu e desfrutamos o momento. Te amo, meu papai, e eu dependo desse amor. Sem ti eu sei que morro. Céu da igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estarmos mais uma vez na casa do Senhor para louvar e bendizer o santo e eterno nome dEle. Como foi dito, esse é o primeiro domingo do mês, é o culto com a participação ativa do Departamento de Família. Para não ficar só em minhas palavras, eu vou deixar para a meditação da igreja no livro de Atos 16,
31, que diz: E eles disseram: Crer no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. As bênçãos que são para você também é para a sua família. Somente creia que as promessas do Senhor para a sua vida e para a sua família, ela irá se cumprir. Amém? Nessa noite vamos estar ouvindo a nossa irmã Graça. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Amém? Salve, amada igreja, com a paz do Senhor, né? É motivo de alegria, né? Deus nos deu esse fôlego de vida. Eu digo que Deus nos deu o fôlego de deitar, acordar e ter aqui para glorificar o nome do Senhor. Não é por graça e nem por merecimento, mas é por misericórdia que Ele cuida de nós. Porque se ele olhasse para nós, como nós olhamos pelo irmão que está do nosso lado, Ele não tinha essa misericórdia, esse amor tão grande para conosco e para com a nossa família, né? Amém? E eu deixo aqui no livro de Romanos 8, primeiro, que diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa palavra é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para nós que estão em Cristo Jesus. Porque mesmo com nossas falhas, mesmo com nossas fraquezas, nós estamos nos esforçando. Eu digo, é nos esforçando para chegar lá. Então, nenhuma condenação há para nós. E dentro dessa palavra, hoje é um culto de família, dentro dessa palavra, como eu já falei das misericórdias de Deus, como não há nenhuma condenação, é para nós essa palavra. É para nós que serve a Jesus, que tem que tomar posse dessa palavra. Qual é a condenação que está te condenando? Nenhuma condenação há, mas é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas pela misericórdia, Ele alcança os nossos por amor, porque Ele sabe como é. Ele nos conhece, não tem uma pessoa para conhecer eu e você melhor do que Jesus. Ele nos conhece, porque quando o mundo lá fora, quando Satanás toca nos nossos, ele sabe como é que a gente fica. Então essa palavra alcança os nossos, pelo amor que Deus tem a nós. Porque essa palavra é para nós que serve a Cristo Jesus. Que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O que é que quer te condenar? O que é que quer te condenar, irmã? Onde é que você está sentindo que o mundo lá fora quer te condenar? Quando o mundo lá fora quiser te condenar, você diga: profetize, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo nosso pastor fazer um momento de louvor. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos estar louvando nesta noite. Quem souber, nos ajude. Em nome de Jesus. Quero ser como criança e te amar pelo que és e voltar à inocência, acreditar em ti. E mais às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me
independente e deixo de simplesmente eu não posso viver longe do teu amor, e Senhor, eu não posso viver longe do teu afago, e Senhor, eu não posso viver longe do teu amor, e Senhor, e abraça-me. Abraça-me e abraça-me e com teus braços de amor e abraça-me com teus braços de amor. Mais uma vez. Eu quero ser como criança, eu te amar pelo que é e voltar à inocência, acreditar em ti, e mais às vezes sou levado pela vontade de crescer, e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver e longe do teu amor, Senhor. Eu não posso viver e longe do teu afago, e Senhor, eu não posso viver e longe do teu amor, Senhor, e abraça-me e abraça-me e abraça-me e com teus braços de amor e abraça-me e com teus braços de amor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O Senhor está na casa, então não cesse de adorar o santo e eterno nome dele. Nessa oportunidade também vamos estar ouvindo a nossa irmã Marlene com sua oportunidade em nome de Jesus. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para mim é motivo de alegria estar aqui nessa noite junto com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Deixar aqui para a meditação da igreja, no livro de Salmos 126, 5, que diz: o que semeia em lágrima seguirão com alegria.
Aquele que leva a preciosa semente voltará. Misericórdia. Aquele que leva a preciosa semente voltará, sem dúvida, com alegria. Assim, eu agradeço minha rica oportunidade. A minha vista está horrível. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade também vamos ouvir a nossa irmã Salete, fazendo aquilo que o Senhor colocar em seu coração. Jesus está aqui, pede o que queres. Jesus está aqui, pede o que queres. Ele tem poder, Ele te dará. Eu saúdo a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 11. Eu não estava preparada, eu gosto de preparar um versículozinho para eu ler, mas eu não estava esperando a surpresa. Então, toda é a palavra de Deus, então qualquer parte que a gente lê, Deus aceita, em nome de Jesus. O versículo 11 diz assim: e assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente ofereceu. Eu agradeço a Deus pela minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nessa oportunidade também vamos estar ouvindo o grupo dos jovens. Alguém me tocou de madrugada. Quando eu orava, eu senti que alguém me tocou. Olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Olhei para ver quem era. Era o anjo do Senhor. Eu vejo um homem de branco dentro da congregação. Eu vejo um homem de branco com um cântaro nas mãos. Eu vejo um homem de branco. Seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz.
faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, saída, e teu riso, e teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado, em ti, é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, saída, teu riso, teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, contigo, por ti. Amém, amém, Glória seja dada ao nome do Senhor. As bênçãos do Senhor, ela nos acompanha e acompanha também a nossa família. Nessa oportunidade eu vou estar passando para o pastor para que ele possa estar fazendo as apresentações. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de teu Filho Jesus. Queridos,
É com muita alegria que queremos apresentar aqui os irmãos que nos visitam nesta noite. Está conosco aqui o auxiliar Enéas Damasceno, vindo ali da sede. E também está conosco aqui o pastor Eliude e sua esposa Renildes. O que é que os irmãos vão dizer para o pastor e para o auxiliar Enéas nesta noite? No 3, 1, 2, 3. Bem-vindos em nome de Jesus. Vocês, sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma se alegrou. Agora toda a igreja vai dizer para vocês: foi bom conhecer vocês. Olhe pro lado e cumprimente o seu irmão. Dê um abraço e receba outro também. Diga pra ele que Jesus te ama. Ó meu irmão, eu te amo também. Amém. Glória a Deus. Vamos estar ouvindo nessa noite também o auxiliar Enéas. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Amém? Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Estive na posse do pastor. Eu disse a ele que ia fazer uma visita. Mas hoje eu vim acompanhando meu pastor Eliude, que ele falou que ia pregar hoje aqui, entregar uma mensagem da parte de Deus. E eu vim acompanhando ele, que é um amigo das antigas. Há outra hora atrás, ele era meu mestre de karatê. Então, mas Deus levou para São Paulo, eu fiquei por aqui. E ele agora é cantor, pregador e produtor. Ele também toca guitarra, não sei se ele está tocando ainda. A Nildes aqui, minha amigona, com essa família toda. E que Deus abençoe meu pastor e a igreja. Vou louvar um tempo por título: Deus prova quem Ele ama. Oh, aleluia! Escuta-se. A luta chegou de repente e te colocou frente a frente, dando saída da dor. Você se quebrou em pedaços, a alma se viu em cansaço e ninguém te ajudou. O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído na beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha fé, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do céu já está vindo aí. Deus prova quem Ele ama, está provando você. Pelo seu nome Ele chama, e depois dessa prova um troféu tu vai receber. Se Ele é o oleiro,
vaso novo e derrama o sangue. Oh, aleluia! A luta pode ser grande, mas Deus te quebra e faz um vaso novo. Confia no Senhor. Aleluia! O vento levou a alegria e hoje o seu dia a dia é difícil demais. Caído na beira da estrada, pedindo socorro e nada. Todos passaram de lado, ninguém quis ouvir. Mas tenha pena, não desfaleça, levante a tua cabeça, que o samaritano do céu, ele já está aqui. Deus prova quem ele ama, está provando você. Pelo seu nome ele chama, e depois dessa prova o troféu tu vai receber. Se ele é o oleiro, não te preocupe, irmã. Deus quebra o vaso velho, faz um vaso novo e derrama o sangue. Deus quebra o vaso velho, faz um vaso novo e derrama o sangue. Aleluia, amém. Glória a Deus, o Senhor é quem transforma. Vamos ouvir também nessa noite a nossa irmã Rosana, com sua oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Salam, alegria com a paz do Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Bendito seja a sua vontade sempre. Aleluia, Deus é glória. Aleluia. Eu confesso que não sou cantora, mas peço à igreja que me ajude. E também eu sou um pouco tímida, né? Nabucodonosor, a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoleiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todo no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorar a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todos aqueles que não se prostrarem perante a estátua será lançado na fornalha de chama. Assim disse o rei, assim se E lá estavam os três, cheio de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar. E ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis.
Começa os preparativos para a banda tocar. E a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já via ali ao rei fora informar. O Senhor não mandou se dobrar, mas tem gente aí no meio que não obedece. Mesmo sendo ameaçado de fornalha, eles ficam lá, com um brilho diferente até no olhar. E de pé na multidão eles permanecem. Chama-os aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem tremer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra, adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, será imediatamente atirado na fornalha, e que Deus poderá nos livrar. Não é necessário responder-te, ó rei. O Deus do céu é que pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É o que quarto homem não chegou primeiro para os três jovens livrar. Eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só a Deus do céu queremos adorar. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguido e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé. De pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. É o mundo perseguido e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimido e a igreja de pé. De pé, de pé. A igreja vai permanecer de pé. Agradeço essa oportunidade. Glória a Deus, a igreja ela tem que permanecer firme, forte e de pé, louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Nessa oportunidade também vamos ouvir a nossa irmã Renilda, a esposa do pastor Eliude. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele está na casa.
Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, cultuando ao nosso Deus. Já pude ouvir que é o mundo perseguindo e a igreja de pé. Então nós sabemos que nessa noite tem uma igreja que está glorificando ao Deus dos céus. Estou feliz porque eu não conhecia aqui Jaguaripe. É 2 aqui? Jaguaripe 2. Eu até congreguei no Jaguaripe 1, quando era a época do pastor Rubens e o meu irmão Reinaldo, que era o vice. Mas essa aqui eu nunca tinha vindo. Então, glorifica o Senhor por conhecer mais um povo de Deus que irá morar no céu juntamente comigo. Estou feliz também porque eu já senti a presença de Deus nesse lugar. Quero aqui compartilhar com os irmãos uma leitura que o Senhor colocou no meu coração, alguns versículos que está no livro do Dr. Lucas, capítulo 18, e versículo 35, vou ler para ganharmos tempo. O epígrafe diz: o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando, ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? Aleluias. E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e o seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Que palavra poderosa. A Bíblia, ela é toda poderosa. A palavra do Senhor, a cada dia, ela renova a sua igreja. A palavra do Senhor, a cada dia, ela fortalece essa igreja. A cada dia, o Senhor está no controle da sua igreja. A cada dia, o Senhor, Ele nos surpreende com seus benefícios, com seus, aleluias, com seus favores para nós. E aqui é uma mensagem rica, é uma mensagem que eu gosto muito, porque quando aquele homem gritava, o Senhor imediatamente chegou até ele e disse: o que queres que eu te faça? Isso me lembra que quando a igreja, ela está clamando, ela está de joelhos, quando a igreja está em oração, o Senhor se atenta e diz: o que queres que eu te faça? Ai, da labasuribicaia. O Senhor, Ele tem feito isso com o seu povo. E muitos estão esquecendo de algo tão importante, que é a oração. Este homem aqui, ele orou, porque ele clamou. E quando nós oramos, nós clamamos. E quando nós oramos, nos derramamos. E quando nós oramos, nós conversamos com o Pai. Igreja, não há outro meio de falar com esse Pai. Não há outro meio de você chamar a atenção dele, se não for na oração. O louvor é lindo, é maravilhoso. Eu pude ver uma jovem aqui, da introdução do louvor, o cantor, nosso amigo Enéas. Pude ver o pastor ali, né, no seu instrumento. Na presença de Deus. E o nosso Deus, ele é desse jeito. Ele não virou as costas para este cego. E a Bíblia diz que foi Jesus entrando nesta cidade. Então lá havia muitos querendo chamar a atenção do Senhor. Mas este cego, ele teve muitos obstáculos. E quantas das vezes nós oramos e temos obstáculos. Mas eu quero dizer para você, igreja, que não há obstáculo nessa noite. Não há obstáculo nessa noite. Clame,
Clame, porque Ele está nesse lugar. E Ele pergunta para mim e para você: o que queres que eu te faça? O que você veio pedir ao Senhor nessa noite? O que você veio apresentar em Ele em oração nessa noite? Você já dobrou seus joelhos e apresentou? Você já apresentou se é o seu filho que você quer salvo? Você já apresentou a Ele? Você já disse para Ele qual é o seu problema? Se você tem um problema tão difícil, eu falo de um filho porque é algo assim que nos toca muito, né? Eu tenho uma filha levita, ela ministra a palavra de Deus, ela ora, ela prega desde pequena, com 7 anos de idade, e hoje ela está afastada. E eu sinto tanta falta dela. Mas o Senhor pergunta nessa noite, para mim e para você. Aleluia. Os jovens, eu fiquei tão feliz de ver vocês essa noite aqui. Porque muitos jovens estão se perdendo. Estão saindo da presença do Pai. Estão em busca de algo diferente. Estão em busca de algo para preencher o que eles acham que está vazio. Mas nessa noite, nessa igreja, tem jovens, tem mulheres, tem homens de Deus, tem crianças de Deus nesse lugar. E Deus abençoe pela oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando. Nessa oportunidade eu vou pedir para que o pastor possa estar orando pelos dizimistas e ofertantes. E a nossa irmã Viviane estará louvando ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Cubra a sua cabeça nesta noite. Soberano, eterno Deus, Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor, nesta hora eu quero te apresentar teus servos que irão te adorar com os teus dízimos e as suas ofertas. Ó Pai, continua abençoando, Senhor. Continua, Senhor, honrando a fé dos teus servos. Ó Pai, também eu oro e apresento aqueles que estão sem condição no momento. Pai, que o Senhor possa abrir porta de escape, porta de emprego, Senhor. Ó Pai, porque o Senhor é o Deus da provisão, Pai. Toma a tua igreja em tuas mãos, abençoa. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor me deu Daniel 4, que fala sobre a fornalha de fogo. Quando eu chego aqui, o Senhor confirma. Olha que poderoso. Deus é maravilhoso. Vamos adorar o Senhor? Quem souber me ajuda. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou na beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na boa do meu barco a dormir. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, ei mestre, vem me ajudar. Eu não sei qual é o seu problema nesta noite. Eu quero te dizer, eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Declara essa noite. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo
eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que a terra, o vento, o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Esse nome toda língua confessará. Você crê? Você crê? Sabe? Céu e terra se prostra para te adorar. E você faz o que nesta noite? O presente que Deus enviou para nós. Até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu vou clamar. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu quero te dizer essa noite que eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que o meu mestre se encontra nesse lugar e ele já falou para te perguntar: o que queres que eu te faça? Porque ele está aqui para te salvar. Essa é a minha oportunidade. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade e retorno o microfone para quem é de direito. Amém? Glória a Deus. Querido, vamos estar ouvindo a palavra do Senhor. Quero chamar aqui o pastor Eliúde, que vai ser o ministro da noite, nos deu a honra de aceitar nosso convite. Eu tenho certeza que Deus continuará falando em nosso meio. Amém? Pai, se apresenta o teu servo nesta noite. Deus, continua usando ele como o Senhor tem usado. Meu amigo Espírito Santo, queremos sair daqui impactados com a tua glória, com o teu poder. Fica conosco em nome de Jesus. Graças a Deus. Igreja do Senhor, a todos os santos, recebam a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do seu amado Filho Jesus. Se faz presente aqui nessa noite. Amados irmãos, eu convido-vos todos a abrirem suas Bíblias para que nós possamos fazermos menção da boa e infalível palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Glória a Deus. Capítulo de número 14, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, versos de número 22 em diante. Mas, para ganharmos todo o tempo possível,
Nós vamos ler apenas o de número 29. Amém? Enquanto você procura, esse livro, o Evangelho, é de fácil acesso para nós encontrarmos e por isso facilita para todos. Eu quero aproveitar o ensejo, enquanto os irmãos atentem aí, pela vida do anjo dessa igreja, o pastor Luan. Deus abençoe a sua vida, obrigado pela confiabilidade, que o Senhor continue estendendo, ou seja, alastrando o seu ministério aqui conforme a sua vontade. Tenho certeza que todo aquele que faz a boa vontade de Deus, certamente o Senhor o honra. Jesus em João, 4º Evangelho, capítulo de número 12, versículo 26, ele disse assim para os seus discípulos: se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estiver, ali também estará o meu servo, e se alguém me servir, o meu Pai o honrará. Recebe isso em nome de Jesus. Todo aquele que serve a Jesus e não abre mão, por maior que seja a circunstância, certamente a honra de Deus para nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Também eu quero fazer lembrança do nome do nosso pastor Jader, um amigo de longas datas. Já vamos aí em torno de uns, aproximando aí quase 30 anos que nos conhecemos, né? E eu ainda era de berço. Praticamente, a maternidade que eu nasci foi em Nova Brasília, 32 anos atrás, aonde Deus, por sua bondade e misericórdia, me alcançou. Eu não merecia, ou nós não merecemos, mas a sua bondade e misericórdia, ela me alcançou, e por isso eu tributo a Deus devida honra por tudo. Amém? Sou filho da casa praticamente. Trabalhamos muito no Jaguaripe 1, né? Jaguaripe 1 ali, na época do seu nascimento ou da sua fundação, e se estendeu para cá também. Muito evangelizamos aqui há quase 30 anos atrás, e quem é daquele tempo conhece esse negócio que eu estou falando, né? Tem muitos novos convertidos, muitos membros, porém não é daquela época. E os que são mais antigos sabem. E eu louvo a Deus por tudo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, e que Deus continue abençoando o mesmo. O nosso querido Enéas também, muito amigo. Nós éramos muito jovens ainda, né? Se hoje eu estou com 52 anos, eu tinha 20 anos, 18 anos, 17 anos, quando nós nos conhecemos. E de lá para cá nunca mais deixamos de ter esse vínculo, essa amizade, por isso é bom. E as demais irmãs, a todos os irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém? Vamos à palavra do nosso bom Deus. Queridos, por gentileza, atentamos à palavra de Deus, que nos diz assim. Glória a Deus. Alguém me ouve? Amém. Glória a Jesus. Mateus capítulo de número 14, versículo de número 29, que diz assim: e ele disse, diga comigo, e ele disse, vem. Diga comigo, vem. Amém. Glória a Deus. Vamos dizer mais uma vez, e ele disse, vem. Vamos lá, 1, 2, 3, e ele disse. Para ensaio ficou bom, mas podemos melhorar, né, irmãos? Vamos lá. E ele disse, vem. Vamos falar todos juntos agora? 1, 2, 3. E ele disse, vem. Amém. Veja, agora para o inferno ouvir. Viu como ficou bom? Podemos melhorar, não é verdade? Vamos lá, 1, 2, 3. E ele disse, vem. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Amados santos de Deus, a palavra de Deus sempre é boa, né? E eu faço questão de falar da mesma, até porque eu não venho de mais de 2.000 quilômetros ou kms
de São Paulo para chegar aqui e ficar contando histórias ou falando besteira, né? Esse lugar é sagrado, é santo, e nós estamos sempre à disposição do nosso bom Deus para ministrar sua palavra, né? Graças a Deus. Amados, você já tomou a sua água, já está atento, isso é louvável diante de Deus, né? Redobramos agora a nossa atenção para que possamos compreendermos a voz de Deus. Pois bem, os discípulos, Jesus com seus discípulos estão saindo de férias. Eles estão saindo de férias, pois eles estavam tão cansados, mas tão cansados, que eles não tinham tempo nem para comer. Eu disse que eles não tinham tempo nem para comer. Percebam, no Evangelho de Jesus Cristo, Marcos capítulo 6, versículo 31. Eu acho aqui interessante, é só provando biblicamente, 6,31, que diz assim: e ele disse-lhes, olha que coisa linda, e ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Percebam que Jesus precisa de umas férias com seus discípulos. Isso fala de cuidado pastoral, isso fala de cuidado de alguém que tem amor, de alguém que compreende e entende que o trabalho estava pesado. Eles não tinham tempo nem para comer. Melhorando a minha fala, Marcos capítulo de número 3 ainda, verso de número 20. Observe o que nos diz as Escrituras, que quando Jesus chamou eles, Jesus entrou em uma casa e havia um desespero, uma agonia. Existia tanta gente que a Bíblia diz que eles não tinham tempo para comer nem pão para comer. Observe que a tarefa de Jesus com seus discípulos era muito pesada. Jesus estava trabalhando de forma incansavelmente, só que a carne e a matéria têm necessidade. O corpo humano, o físico, tem necessidade da alimentação. E os seus discípulos, logo Jesus olhando para eles, o mestre percebe que eles estão em agonia, estão cansados, estão fatigados, estão um pouco que acelerados, estão sem descanso. Então Jesus vai tomar cuidado com eles e vai chamar à parte, porque não tinha tempo para comer, para se alimentar. A multidão era grande. Olha, amado, a Bíblia vai nos dizer que também chega uma triste notícia para Jesus. Além da sua agenda congestionada, chega uma triste notícia. Qual foi? João Batista tinha sido morto na masmorra de Marcabeu. João Batista perdeu a sua cabeça, e essa notícia, quando chega a Jesus, logo ele vai seguir, porque era triste a notícia. Jesus, ele quando tem a notícia que João Batista ele foi morto por ordem de um rei bêbado, embriagado, a pedido de uma mulher adúltera, então o negócio não vai nada bem, a notícia é muito triste. Então Jesus prossegue, Jesus vai andando, precisa de um descanso, de umas férias com seus discípulos que estão cansados. Aí diz a Bíblia, e não eu, que Jesus Cristo ele faz o seguinte: quando ele percebe que a multidão eles têm conhecimento de quando Jesus chama em particular os seus discípulos, dizendo para eles que eles fossem para o outro lado. Então a multidão logo percebe, eles ouviram, e a Bíblia diz que ajuntou uma grande multidão e saíram apressadamente para o outro lado.
desesperado, correndo, porque eles tinham necessidade de um milagre, de uma cura. E quando os discípulos com Jesus chegaram do outro lado, a multidão de gente também já estavam lá, esperando eles para receber o milagre, a cura. Olha, irmão, perceba que eles não têm tempo para comer, não têm tempo para sentar, porque o povo está desesperado, o povo estão agoniado, estão desesperados. Então Jesus vai agora, ele vai pedir aos discípulos, no texto aqui, no capítulo 14, versículo 22, olha o que Jesus vai dizer aos discípulos. Jesus vai dizer assim: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Amados, olha para mim, por gentileza. Perceba que Jesus aqui, ele está percebendo que o negócio é muito sério. Então ele precisa dar um descanso aos seus discípulos. E ele chama, ele ordena, ele vai ordenar os seus discípulos. A Bíblia vai nos dizer em João, o 4º evangelho, no capítulo de número 6, versículo de número 45. Aqui Jesus está dando ele está ordenando, só que lá o texto, no verso 45 do capítulo 6, Jesus vai obrigar, ou seja, Jesus vai forçar os seus discípulos a entrarem no barco para passar a outra banda, ou seja, para o outro lado. Jesus quer dar descanso. Ali está o cuidado pastoral de um pastor para com suas ovelhas. Eles precisavam de um descanso, e Jesus vai obrigar, Jesus vai forçar, Jesus vai ordenar a eles: entre no barco. Tem momentos que Jesus não pede, ele obriga, ele, aleluia, ele manda, ele força a todos nós a fazer a sua vontade. Ali não era um pedido, entende esse negócio? E eu acho lindo isso aqui de Jesus. Jesus não pede, ele obriga, ele força. Tem gente que diz assim: Jesus não me obriga a nada. Quem disse isso a você? Olha o texto. Jesus obrigou, Jesus forçou eles entrarem no barco para irem para outra banda. O que é isso? É que Jesus está tendo cuidado, irmão. Olha, Jesus tem cuidado dos seus, o carinho de Jesus para com os seus, aleluia. Ele vai dizer no verso 22: e logo ordenou. Eu não sei se você entende. Jesus ordena, Jesus obriga, Jesus força a nós fazermos a sua vontade. Então eles obedecem. A Bíblia vai nos dizer, e não eu, no verso de número 23, que Jesus vai despedir a multidão. Enquanto Jesus vai despedir a multidão, Jesus força eles a irem para o outro lado, enquanto Jesus despede a multidão. Então eu fui buscar porque Jesus está forçando os seus discípulos, está obrigando a eles, e ele não entra no barco. Jesus fica para despedir a multidão. A multidão precisava de ouvir algo da parte de Deus. Por que Jesus obriga? Por que Jesus força? Porque Jesus tira os seus discípulos? Porque os discípulos não estavam prontos para ouvir o que eles iam ouvir da parte de Jesus, aleluia, para com a multidão. A multidão, irmãos, tem 2 pontos aqui. Primeiro, eles não estavam prontos. Há momento que nós não estamos prontos para ouvir algumas coisas. Existem momentos de nossas vidas que nós não estamos aptos para ouvir o que Jesus, aleluia, vai fazer, aleluia. Porque a intenção do povo, João registra esse negócio, era
constituir Jesus rei, porque quando a multidão percebeu que Jesus multiplicava pão, curava enfermos, curava os cegos, os surdos ouvia, os paralíticos abandonavam as suas muletas, então o povo disse: é disso que nós precisamos, de alguém que ressuscita, que cura, que realiza milagre, que multiplica os pães. Então eles, percebendo isso, eles queriam constituir Jesus. Então Jesus vai livrá-los deles passarem por essa tentação. Os discípulos não estavam prontos para serem tentados, porque a sua visão era uma visão distorcida ainda. A visão dos discípulos ainda era uma visão nacional, ou seja, uma visão carnal. Eles estavam andando com Jesus, mas não estavam prontos para serem tentados. Ou seja, Jesus não veio para ceder à vontade do homem, ele veio para fazer a vontade do Pai. Não era o momento dele ser feito rei. Ele veio derramar o sangue por essa igreja, a fim de que eu e você estivéssemos aqui hoje. Então, os discípulos não estavam prontos para passar por aquela tentação. Segundo ponto, porque Jesus fica para despedir a multidão, é que enquanto os discípulos saíam, aleluia, Jesus sabiam que eles iam enfrentar uma luta, uma tempestade, eles iam enfrentar uma grande dor, uma luta avassaladora. Então Jesus, ele enquanto despede a multidão, despedindo a multidão, diz a Bíblia e não eu, Jesus vai agora para o monte orar. Perceba que enquanto nós está do outro lado no barco, Jesus está no monte orando para interceder. Levante a mão para adorar a Deus, só quem sente isso. Ele está orando pelos discípulos, diz a Bíblia. Olha que coisa linda, meus irmãos. Jesus vai para o monte orar. A Bíblia diz que Mateus registra esse momento, olha aí. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. A parte, e chegando já à tarde, estava ali só. Tem momento que nós temos que nos separar às sós para falar com Deus, interceder por essa terra. Foi o que Jesus estava fazendo. Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar uma luta, aleluia, no meio do mar. Então, enquanto isso, Jesus está orando por eles, está intercedendo ao Pai por eles. Talvez você se pergunte: como pode ser isso? Diz a Bíblia que o evangelista Marcos, no capítulo de número 6, versículo 48, 47, a Bíblia diz que Jesus, ele viu, enquanto os discípulos estavam no meio do mar, aleluia, com o seu barco prestes a ir a pique, a Bíblia diz que Jesus, ele viu, orando no monte, ele viu. Jesus vê quando nós estamos enfrentando uma situação. Queridos, já era tarde. A Bíblia diz que de repente os discípulos no barco, o barco foi tomado por uma grande tempestade e ele foi açoitado para o meio do mar. E a Bíblia diz: porque o vento lhes era contrário. Existem ventos em nossa vida que é contrário. Existem ventos que vêm para nos destruir, ventos que vêm como tufões em nossas vidas. O vento financeiro, o vento da enfermidade, o vento, aleluia, das guerras, até mesmo entre irmãos, os ventos que nos açoita contrário, a fim de levar o nosso barco a pique. Os discípulos agora, eles percebem que o barco, aleluia, está sem direção, o barco está no meio, mas Jesus está no monte orando por eles,
aleluia, enquanto a tempestade está, aleluia, oh meu Deus, açoitando, a tempestade aperta, e Jesus está orando e está vendo todas as coisas. Os discípulos estão em agonia. Perceba o que diz o texto, que eu acho interessante isso aqui. Eu não sei falar de outra coisa senão Bíblia. Perceba no verso 24 do capítulo 14 de Mateus. Olha o que aconteceu. Se você tivesse com a sua Bíblia na mão, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Queridos, existem ondas que vêm açoitando, existem ondas que vêm empurrando, existem ondas que vêm, aleluia, com força para nos sucumbir, para apagar o brilho, a chama que há em nós. Foi desse jeito que esse vento estava sobre o barco, e o barco é levado, aleluia, para o meio do mar. Meio fala, aleluia, de início, entre início e fim, meio, ou seja, o ápice, aleluia, da situação avassaladora. Os discípulos estão em agonia, estão em desespero, não sabem o que fazer, porque o barco está agora no meio do mar. Perceba que quando Jesus vai despedir a multidão, aleluia, já é de tarde, caindo a tarde, agora o barco já está no meio do mar. A Bíblia diz que de repente, aleluia, Jesus, por volta da quarta vigília da noite. Por quê? Porque para os judeus existe 4 vigílias na noite: das 6 às 9 a primeira vigília, das 9 à meia-noite a segunda vigília, da meia-noite às 3 da madrugada a terceira vigília, e das 3 da madrugada às 6 da manhã a quarta vigília. Jesus não aparece na primeira vigília, Jesus não aparece na segunda vigília, Jesus não aparece na terceira vigília. É assim que ele faz muitas das vezes com a gente. Enquanto o barco está no meio, aleluia, ali no meio fala do ponto mais profundo das águas. Era o lugar mais profundo, era o lugar mais perigoso, era o meio do mar. Mas os discípulos estão ali. O texto diz que Jesus está vendo, ele está em terra, ele está no seco, ele está vendo toda a luta, toda a guerra que agora os discípulos estão enfrentando. Essa foi a razão que Jesus não vai com eles. Olha, Jesus na primeira embarcação, Jesus está no barco, na polpa, e quando vem a tempestade, os discípulos gritam e Jesus atende, aleluia, calma a tempestade e o mar. Agora nessa tempestade Jesus não está no barco. É assim que ele faz. Existe momento que parece que Jesus não está no barco, existe momento que parece que Jesus não está com a gente, aleluia. Parece que a enfermidade, meus irmãos, olha para mim, ela nos assola, ela nos aperta, ela nos agride, ela nos força até mesmo a atitudes. Existe momento que a tempestade ela vem, e quando ela vem, ela não pede licença, ela chega para pequeno e para grande. Aqueles que não esperam a tempestade, quando ela vem com força, empurrando para derrubar, para virar e até mesmo para fazer estrago. Mas agora diz a Bíblia que os discípulos estão fatigados, os discípulos estão remando, os discípulos estão cansados, pastor, porque Deus, aleluia, parece não chegar, Jesus parece demorar. Detalhe, a prova se agrava. Porque a prova se agrava quando Jesus parece demorar. Não é assim. A família de Betânia estava em agonia. Por que a família de Betânia estava em agonia? Porque
Marta e Maria enviou um recado para Jesus, dizendo que o seu irmão estava enfermo, ou seja, à beira da morte. Jesus Cristo, ele ouve o recado, mas ele não vai atender, até porque Jesus, ele não faz como você quer, como eu quero, ele faz como ele quer. Aleluia! Ele não chega na hora que você quer, ele chega na hora certa, na hora incerta. Levante a mão para adorar ele, porque eu vejo Jesus chegando. Aleluia. Jesus está calmo. Jesus está tranquilo. Jesus está calmo em meio à situação turbulenta. A família de Betânia está em agonia. Queridos, a expectativa de Marta e Maria era que Jesus chegasse. Agora olha para mim, parece que a vizinhança chega. Parece que alguns amigos chegam de Marta e Maria, amigas, vizinhas, e pergunta para ela: olha, ele não vem? Ele não vai chegar. O seu irmão está à beira da morte e Jesus não vem. Outro chega e diz assim, ó: parece que ele não tem o amor que vocês dizem que ele ama. Não é assim às vezes? A tempestade está assolando meus irmãos. A família de Betânia está em agonia. O irmão de Marta e Maria à beira da morte. Jesus parece não se importar. E Marta e Maria continuam esperando, mas a notícia é grave. O irmão dela morre. Lázaro vai a óbito. Diz a Bíblia, e não eu. Imagina agora alguém chegando para Marta e Maria dizendo: eu não falei? Não tem jeito. Ele não ama vocês como vocês pensavam. Às vezes não é assim. Não é assim. O desemprego chega e alguém está dizendo: não vai, é um zero esquerda, não vai acontecer. Aleluia, aleluia, não vai acontecer o milagre. A enfermidade está assolando. Não é assim? Parece que não tem jeito, parece que Jesus não se importa. O céu parece que está de bronze, parece que ele não ouve a nossa voz. O desespero toma conta de Marta e Maria agora. Passou-se o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Agora Lázaro já está sepultado. O estado de Lázaro, aleluia, era muito triste. A Bíblia diz que o quarto dia, aleluia, não se tem mais esperança. Jesus vem entrando na vizinhança de Marta e Maria. Oh glória! Aleluia, a tempestade é grande, está assolando. E quando a Bíblia diz que Marta, quando ela vê Jesus, ela grita, diz: se tu estivesse aqui, vem Jesus chegando, vem Jesus se aproximando. Se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria, aleluia, morrido. Cheira mal, aleluia. O estado dele é muito triste, já foi sepultado, aleluia. Jesus, irmão, com ele não tem esse negócio, ele não se importa se já cheira mal, se está morto. Ele é a ressurreição, ele é a vida. Todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Diz a Bíblia, oh irmão, aleluia, nós é assim. Jesus não faz como você quer, ele faz como ele quer. Se Jesus chega antes, ele ia apenas curar o amigo, mas ele disse: eu vou chegar, lá mandará vassébria, aleluia, com meu amigo morto, e vou chamar para fora. Levante a mão, lá manda. Levante a mão. Jesus chega assim nas horas incertas. Urabá, Shuri de Carabacandarava. Jesus está entrando nessa causa difícil e impossível. Jesus está entrando nas tuas finanças, na tua conta bancária. Ele está entrando nessa enfermidade que a medicina, aleluia, o diagnóstico é de morte. Aleluia, Jesus. Xarabacandarabahaias. Eu vou deixar você adorar se você sente ele aqui nessa noite. Eu vou deixar você adorar se você sente ele nessa noite. Aleluia! Jesus quer realizar um milagre extraordinário. Aí está agora. Os discípulos, na quarta vigília da noite, cansados, porque o texto
diz que quando Jesus viu, a Bíblia diz que os discípulos estavam fatigados, ou seja, cansados, a tarde toda, a noite toda. A Bíblia não revela em que hora foi da quarta vigília, se foi às 3, se foi às 4 ou às 6 da manhã, mas a Bíblia afirma que foi na quarta vigília da noite, ou seja, eles estão cansados, eles estão fatigados de tanto trabalhar, de tanto remar, de tanto pescar, de tanto tentar fazer alguma coisa, aleluia, e nada de Jesus chegar. Jesus chega no tempo dele, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando na quarta vigília vem alguém sobre as águas, no meio do... Irmão, escute, a quarta vigília fala de escuridão, é o ponto mais escuro da noite, irmão, trevoso. Mas agora está os discípulos cansados, já sem força, esgotados. Não é assim com as nossas vidas, mas quem vem em meio raios, porque a tempestade, quando ela vem assim, ó, com raios, ela vem com ventos, ela vem com relâmpagos, ela balança, ela faz as águas ficarem agitadas, as ondas aumentam. Então é assim a tempestade que vem, parece não ter fim, e os discípulos estão ali, e mais parece que, aleluia, na madrugada, irmão, um raio daquele bateu, aleluia, em meia escuridão, e quando eles olham, vem alguém andando por sobre as águas. Alguém está caminhando a passos lentos por sobre as águas. Eu acredito, uma conjectura, que eles pensaram, porque a ciência diz isso, aleluia, nós humanos também pensamos da mesma maneira, que todo objeto pesado, ao ser lançado nas águas, afundam. Agora eles veem um corpo humano, os discípulos veem o corpo humano andando sobre as águas, a ponto deles dizerem um com o outro, é fantasma. A Bíblia diz que João registra isso, que Jesus queria passar diante do barco, mas não pôde passar porque os discípulos ficaram em agonia, em desespero, gritando um ao outro, o que é isso? É fantasma, olha para mim que eu vou falar, aleluia. Irmãos, era assim, desse jeito que acontecia nos tempos bíblicos, sabe? As pessoas pensavam que era um espírito, porque naquela época já existiam alguns espíritos. Tem pessoas que hoje nos bancos da igreja é assim, tem medo da sexta-feira 13, quando fala de um gato preto, se passar debaixo de uma escada se benzem, porque se assustam. Não é assim? A irmã sorri, mas é verdade, aleluia. As pessoas estão apavoradas, com medo, achando que não vai acontecer. Foi desse jeito que os discípulos estavam, apavorados, com medos, trêmulos, mas agora é Jesus que está andando em direção a eles, e quando eles gritavam, Jesus olhou para eles, e aqui eu vejo o cuidado pastoral de Jesus, porque tem pessoas que só bate, aleluia, só esfola. Jesus poderia censurar, mas ele não, ele olhou para os discípulos, e aqui, aleluia, eu aplico, olha que coisa linda o que Jesus vai dizer para eles, no verso de número 27, Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo. Jesus poderia dizer: por que vocês estão me chamando de fantasma? Por que vocês estão gritando? Por que vocês estão assim, desesperados? Não, Jesus disse assim, ó: tenha bom ânimo. É comum, olha para mim, é comum as pessoas quando enfrentam lutas ou tempestade terem medo, aleluia. O medo é o limite do homem, aleluia, porque existe o medo. Se não existisse o medo, os homens eram capazes de fazer coisas terríveis, mas o medo é o limite, aleluia, coloca o homem a ter medo exatamente por isso. A Bíblia diz que agora, quando eles com medo, porque eles achavam Jesus não vai chegar, mas Jesus está vindo ao encontro deles, e quando Jesus olha, diz assim: olha,
tem de bom ânimo. Jesus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: tem de bom ânimo. Levante as mãos que eu vou profetizar sobre a sua vida. Tem de bom ânimo, filho, filha, aleluia. Isso fala, oh glória a Deus, de consolo de Deus. Deus nessa noite está para consolar a sua vida. Ele veio para te consolar, para te animar, para fazer você continuar olhando para Ele, para te encorajar. Levante a mão e adore a Ele, porque Ele está presente. Ele chegou. Os discípulos olhando, quando Jesus disse: tem de bom ânimo, consolo de Deus. Quem sente o consolo de Deus nessa noite aqui? Quem sente o consolo? Quando Jesus diz para eles: tem bom ânimo, Jesus vai dizer uma outra palavra para eles: sou eu. Olha aí o texto: sou eu. Quando Jesus diz sou eu, fala de presença. Quem sente a presença dele? Ele está dizendo: sou eu. Lama, sui. Não temas. Levante a mão em nome de Jesus. Não temas. Ô irmão, que coisa linda de Jesus para conosco. Jesus está dizendo: não temas, sou eu mesmo. Eu cheguei. Por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão gritando? Calma, tenham ânimo, sou eu, não temas. Oh, glórias ao nome de Jesus. Jesus está falando para alguém aqui nessa noite: não temas, sou eu. Tenha ânimo, tenha ânimo. E quando ele chega desse jeito, irmãos, aí Jesus se preocupa com essa palavra, sabe por quê? Porque Jesus vai olhar e ele percebe logo que a tempestade que estava do lado de fora, irmãos, nem sempre é essa tempestade que está maltratando a gente. A tempestade maior que estava neles era a de dentro, em vez de ser a de fora. Eles estavam em desespero, gritando, chamando até o mestre de fantasma. Tem crente assim muitas das vezes, que a agonia, o medo, o desespero é tão grande que ele, aleluia, não sabe o que fazer, grita em desespero. Mas Jesus está dizendo: tenha ânimo, aleluia, sou eu. Aí Jesus vai dizer para eles dessa maneira: olha, o que está açoitando vocês, essa tempestade que está maltratando vocês, elas hoje caem por terra. Sabe por quê? Tenham ânimo. Jesus vai acalmar eles dentro, não fora. A tempestade de fora, irmão, era grande, era avassaladora, mas Jesus está preocupado com a tempestade que estava dentro deles. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite dessa maneira. Eu não sei se você entrou aqui dizendo: Jesus, fala comigo. Jesus, o Senhor sabe o que eu tenho amanhã, essa semana. A data está chegando e eu tenho um compromisso. Jesus, eu tenho que honrar o meu compromisso, a minha palavra. Jesus, dá um fim nessa enfermidade. Jesus já chegou e está dizendo: tenha ânimo. Aleluia. Vou melhorar minha fala. Quando ele vem e diz para eles: tenha ânimo, não temas, sou eu. Jesus, ele está caminhando sobre as águas. Interessante, olha para mim. Jesus está caminhando sobre as águas, irmãos. Aleluia. E eu acho interessante isso aqui, porque Jesus está dizendo para eles e eles não percebem. Jesus está dizendo para eles: olha, toda a tempestade que vocês estão enfrentando, todo esse vento contrário, tudo que está batendo em vocês, fatigando vocês, tudo que está atormentando vocês, aleluia, está debaixo dos meus pés. Eu tenho um assento, aleluia, sobre a tempestade. Está aqui, ó. Vê que Jesus, irmão, está sobre a tempestade. Levante a mão para adorar Ele. A tempestade da enfermidade, a tempestade, aleluia, do teu choro, a tempestade que lhe magoa, que lhe tortura, está debaixo dos pés dele. Toda a tempestade, Jesus está sobre ela e dizendo: sou eu, não temas. Sabe o que Jesus está mandando dizer para alguns aqui? Que você perde o controle, você perde o domínio, você perde o controle da situação, mas ele não. Ele chega sobre a tempestade e está dizendo: sou eu, sou eu, sou eu. Aleluia, não temas. Glórias ao nome de Jesus. E quando ele vem, irmãos, eu acho interessante, é porque Jesus, ele vem andando sobre as águas, ou seja, ele vai fazer um caminho para chegar até você na sua tempestade.
Jesus está permitindo muitas das vezes tempestade em nossa vida para que Ele chegue até a nós. Aleluia, quem pegou? É por causa desse aleluia eu vou melhorar minha fala. O Senhor está se aproximando de nós por causa da tempestade, entende? Se não tivesse a tempestade, Jesus não chegaria até eles. Levante a mão para adorar, porque em meia enfermidade, em meia dor, Jesus está chegando até você, até a mim, para a glória do nome dEle. Quando Jesus chega, que Jesus acalma, só que Pedro olha para Jesus e diz assim: se és tu mesmo, diga, permita-me descer e ir até a ti andando sobre as águas. É interessante, irmão, que coisa linda. É um crente quando está ligado com o trono. Ele diz assim: se é tu mesmo, manda que eu vá sobre as águas, desça e ande até a ti. Oh, glórias! Pedro é desse jeito, irmão. Pedro é aquele crente que é uma espécie de gangorra. Olha para mim, uma gangorra. Ora em cima e ora embaixo. Ora Pedro cheio do Espírito Santo, ora Pedro lá embaixo sem fé. É desse jeito. Ora Pedro está dizendo: manda que eu vá até a ti, e ele vai, porque diz o texto que Pedro desceu, irmão, porque Jesus disse para ele: vem, Pedro, vem. Jesus xandarava sobrecandarai. Jesus está convidando alguns aqui, irmão, a caminhar, aleluia, em direção a Ele. Escute-me, irmãos. Jesus quer fazer de você, glória a Deus, como Ele fez, desafiou a lei da gravidade, assim também você desafiar. Jesus não te chama para um milagre qualquer, para um milagre pequeno. Ele diz para Pedro: vem. Jesus está dizendo para alguém nessa noite: vem, xarabá, daravá, vem. Você não tem coragem? Você está sempre recuando, você está sempre com medo, mas Pedro disse assim: manda que eu vá, que eu vou. E ele desceu do barco, irmão, e o texto diz que ele desceu e ele andou sobre as águas. Só quem quer andar sobre as águas, só quem quer se aproximar de Jesus, só quem quer sair, irmãos, aleluia, desse medo, abandona isso nessa noite, que Jesus está convidando alguém aqui: vem. Vem, aleluia. Vem. E Pedro foi, oh glórias. Jesus está permitindo toda essa luta, toda essa guerra, todo esse levante, porque Ele quer que você venha até a Ele, aleluia, se aproxime dEle, aleluia, com o seu milagre. E Pedro desceu e ele não afundou, porque diz o texto que ele foi até Jesus andando sobre as águas, e de repente ele olhou para o vento. Isso mostra, olha para mim, que enquanto eu e você tiver com foco nele, olhando para ele, você vai caminhar sobre as águas. Levante a mão. Enquanto eu e você tiver com foco nele, olhando para ele, em direção a ele, quando ele te chamar, aleluia, acredite, todos vão ver, porque os discípulos, outros viram Pedro caminhando por sobre as águas, e ele caminhou. Agora só que quando ele olhou para os ventos, que era contrário, ele teve, o texto diz assim, ó, e ele teve medo. Só que Jesus não deixa ele afundar. Quando ele vai sendo submergido pelas águas, Jesus estende as mãos, porque ele grita: socorre-me, Senhor. Quem veio aqui clamar por socorro a Jesus? Quem veio clamar por socorro a Jesus? Diz a Bíblia que Jesus estendeu as mãos sobre Pedro e disse: vem, homem de pequena fé. Jesus não vai deixar você ofuscado. Jesus não vai deixar você sucumbir. Jesus não vai deixar você nessa situação. Ele está estendendo as mãos dele sobre você nessa noite. Ele está em direção a você, em meia tempestade, em meia agonia, para que você saiba que Ele é Deus. Levante as mãos e adore ao Senhor por todo sempre.
Eu quero, com a permissão do pastor, orar pela igreja do Senhor. Nós precisamos orar, meus irmãos, e eu quero orar por você para que o Senhor continue abençoando, para que o Senhor continue estendendo a sua mão, como estendeu para Pedro. Olha, irmão, eu sei que muitas das vezes a tempestade se agrava, e agrava mais ainda quando Jesus parece demorar, mas Ele está chegando e fazendo o caminho na tempestade para chegar até você. Aleluia. E se você crê que Ele está chegando, eu quero orar por você. Só você que acredita, só você que tem fé, só você que veio, aleluia, para buscar, para invocar, aleluia. Eu estou nesses últimos tempos, pastor, preocupado com o número de desigrejados nas igrejas. Você passa e vê o pancadão, o funk, aleluia, com uma multidão de gente. Parece que nossas igrejas se esvaziam a cada dia, mas graças a Deus que aqui tem rabiscos e tem remanescentes buscando e invocando e adorando ao nome do Senhor. E para esses, Jesus já saiu do monte, Jesus já saiu do monte e está indo Ramantará, Xarabacai, em direção a você, em direção a você, em direção a você, aleluia, em direção a você, em direção a você que está buscando a Ele. Ele está a caminho em direção a você, querido Deus, querido Pai. Neste momento, Senhor, eis a tua igreja, eis a tua noiva, Senhor. Ó excelentíssimo Pai das luzes, está a tua igreja, a tua noiva, Senhor, nesta noite está em prontidão, Senhor, a serviço do Senhor. Estão com os ouvidos inclinados e reteram a tua palavra e crê que o Senhor não desampara. Os discípulos estavam debaixo de obediência, eles obedeceram a tua ordem, o teu comando, Senhor, e a luta veio mesmo debaixo de obediência. Mas quando o Senhor ordena e nós obedecemos, o Senhor se responsabiliza. Rabachandarabiacai, se nos sobrevir a tempestade, Deus se responsabiliza, aleluia, sobre nós, Senhor. E por isso eu creio, por isso ajuda-nos, Senhor, a vencermos as tempestades, os tufões da vida, as agonias da vida, os desesperos da vida, Senhor, aleluia, para a glória do seu santo nome. Eu oro pela tua igreja, Senhor, nessa hora, e creio na tua bênção. Eu acredito no milagre, eu acredito, Senhor, que o Senhor está chamando, vem crentes, aleluia, para caminhar sobre o milagre, para caminhar sobre o triunfo e vitória para a glória do seu santo nome. Assim ser com a tua igreja, com a tua noiva, Senhor. Continua abençoando, realizando o milagre para a glória do seu santo nome. Amém, Jesus. Amém. Tome os assentos, santos, em nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus e desde já grato ao Senhor por esta noite. Obrigado, pastor, pela confiabilidade dessa noite, por fazer, aleluia, uso dessa santa tribuna para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Boa foi esta palavra. Que Deus continue usando o pastor Eliúde em nome de Jesus. Queridos, já vamos encerrar. Terça-feira, culto de doutrina. Então você que pode, venha estar aqui conosco, compartilhando mais um texto da palavra do Senhor. E domingo, de hoje a 8, é a nossa segundo domingo do mês, nossa Santa Ceia do Senhor. E lembrando que vai ser pela manhã. Então venha cedo, orar, consagrar a sua vida a Deus, que eu tenho certeza que Deus se fará presente no meio de nós, tá bom? Venha aí, você que estiver em comunhão com Deus. Se você que tiver alguma situação, não auto, se discipline, não me procure e vamos conversar daqui para lá, tá bom? E quinta-feira, culto de manhã, ciclo de oração com as senhoras de toda a igreja, e logo à noite, culto público em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, estar orando, agradecendo a Deus. Demais aviso
vamos dar o decorrer da semana. Eu quero convidar aqui o auxiliar Mateus, vai estar orando, agradecendo a Deus, e o pastor Eliud vai estar nos despedindo com a bênção apostólica. Bem lembrado, irmãos, o pastor Jader continua orando pelo mesmo, ele mesmo com as suas limitações aí veio, e dia 4 vai passar por outra cirurgia, então ore, mas eu tenho certeza que já deu certo, amém, pastor? Mas continue orando pelo pastor Jader, em nome de Jesus. O auxiliar Mateus vai orar, e o pastor Eliud nos despedindo com a bênção apostólica. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos em nome de Jesus, soberano Deus e eterno Pai. Mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor amado, para agradecer, Pai, por tudo que foi feito aqui nessa noite, meu Pai. Pelos louvores entoados, meu Pai, pelas oportunidades administradas, a qual o Senhor falou e usou os Teus filhos. E também através do Teu servo que veio aqui ministrar a Tua palavra, meu Pai. Eu creio que vamos sair daqui regozijados, sabendo que o Senhor falou com cada um aqui nesta noite. Meu Pai, toma cada um em Tuas mãos, os familiares de cada um que se encontra aqui presente. Continua abençoando, meu Pai, fazendo prosperar e abençoando o celeiro do Teu povo, meu Pai. Também toma nas Tuas mãos também a vida do pastor Jader. E vai estar fazendo mais uma cirurgia no olho, no dia 4, que venha dar tudo certo, como o outro deu. Eu já creio, já determino, já deu tudo certo, no nome de Jesus, meu Pai. Meu Pai, também nos leve em paz e segurança para os nossos lares, nos livrando e nos guardando de todo o mal, nos dá um sono abençoado, um sono reparador, uma noite abençoada. É o que eu te peço, já te agradeço, crendo na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém. Igreja do Senhor, irmãos, eu trouxe de São Paulo umas bíblias e livros, literaturas, e eu deixei no carro ali, se os irmãos quiserem dar uma olhada. Bíblia da mulher, bíblias muito boa, né? Capa de luxo, etc. E algumas literaturas, por exemplo, eu tenho o livro de ouro da mulher, é um livro muito bom, ele contém 120 sermões, e também ele fala de quase todos os nomes das mulheres personagens da Bíblia. Veja bem, irmãos, é muito forte. Por exemplo, Uda significa aquela que tem um segredo com Deus. Só aí você já prega a noite inteira. Todo crente, toda mulher de Deus, ela tem um segredo com Deus. Só aí você já prega. Então nós temos essas literaturas aí. O livro de Erivaldo de Jesus, super interessante, 500 curiosidades bíblicas, volume 1, volume 2 e outros livros aí muito bom. Eu quero dizer para você que adquira, se você puder, porque investir em conhecimento, irmão, é muito bom, viu? Você investe e o nome de Deus é glorificado. Eu tenho aí, se você quiser dar uma olhada, desde já eu já agradeço aqueles que podem nos ajudar também. Amém? Irmãos, os irmãos que podem, esteja aí, irmãos, abençoando o ministério do pastor. O pastor veio aqui com boa vontade, não estimulou nenhum valor de oferta. Então nosso pastor está aí com esse material. Você que pode, dê uma atenção especial ao nosso pastor. Eu mesmo vou estar olhando, tá bom? E é muito bom investir em nosso conhecimento. É o nosso pão diário, a nossa palavra do Senhor Jesus. Aí às vezes você pergunta, como é que o pastor prega desse jeito? Pô, a gente não sou melhor em nada não. É a graça que de Deus em nossas vidas e a vontade de aprender as Escrituras. Então vai lá, compra um livro, uma Bíblia, para estar abençoando o ministério do pastor. Nossa irmã Larissa, que é amante de estudar das Escrituras, as palavras do Senhor, vai lá dar uma olhada. Os jovens também, pregadores aí. Vamos abençoar o ministério do pastor, amém? Glória a Deus. É coisa muito boa, tá, irmãos? É algo assim. Esses livros, tem mais de 100 mil livros no mundo inteiro vendidos já. Ele é campeão de vendas. E detalhe, viu? Volume 1 e volume 2, super interessante. Ele não é escrito com história de ninguém. Toda a Bíblia, 500 curiosidades bíblicas. Se você começa a ler, você não quer parar mais. Olha aí, já pegou aqui, ó. Você não quer parar. O volume 2, ele é maior em volume é bem maior. E eu tenho algo aí muito forte. Mais alguns livros, tá, irmãos? Para resumir,
E esse livro é titulado como livro de cabeceira. Todo pregador mundial tem um livro desse na cabeceira da cama. É algo assim fenomenal, extraordinário, viu? Eu peço a minha esposa que dá uma ajudinha ali. Pode deixar ali mesmo que o pessoal dá uma olhada. Obrigado nessa. Que o grande amor de Deus, a excelência e a graça do nosso Pai, as doces consolações do divino Espírito Santo de Deus, repouse sobre todos vós, desde agora e sempre, e toda a igreja do Senhor diga amém. Amém, Jesus. Certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. 2026. Somos a nação santa. Povo adquirido, igreja unida, na comunhão, no partir do pão e nas orações, até o arrebatamento. Amém. Deus abençoe.